Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula como desenhar melhor. Hoje aqui no canal nós vamos aprender a como desenhar um olho, tá bem? Então para isso, antes de começar a nossa aula, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, deixe seu joinha lá, tá bem? E fica até o final. Lembrando, esta aula aqui nós vamos desenhar o olho masculino. Na próxima aula nós vamos desenhar o olho feminino. Vamos lá. Primeiramente, para eu desenhar o olho, eu preciso decidir qual vai ser o tamanho dele. Isso a gente vai treinar. E a coisa muito importante de fazermos o olho, aqui eu já fiz ó, o tamanho e de onde aonde, certo? A gente vai fazer sempre treino em olho em casa, quando você aprender aqui, para que você possa praticar, porque mais à frente vamos juntar os olhos, vamos montar um rosto, então a gente vai começar a aprender logo do olho, tá bem? Depois a gente vai aprender nariz e etc. Vamos dividir aqui no meio, certo? Então daqui para aqui, divide no meio, tá bem? Quando eu dividir aqui no meio, essa parte de cima, eu faço uma reta e aqui também. Note que é como se eu estivesse fazendo, ó, ligeiramente um quadro. Lembre-se que faça isso bem clarinho, tá bom? Estou fazendo um pouco escuro que você tem uma ideia. Ó, divide aqui no meio e divide aqui no meio. Ficou 1, 2, 3, 4 partes, tá bem? Isso aí vai ajudar a mapear ou facilitar o nosso desenho. Vamos lá. Esse ponto, vamos ligar a esse ponto. Ó, vocês vão notar que logo logo vai desse ponto a gente vai ligar esse ponto, sendo que para facilitar eu nesse ponto aqui eu faço um meio e eu vou ligar esse ponto a esse fazendo uma leve curva. Exemplo, ó, ela vem aqui reto e vai começar a descer até tocar nesse ponto aqui e tocar nesse outro. Então ele vai fazer essa curva aqui, tá certo? E aqui, ó, desse ponto a esse ponto. E agora, ó, eu tenho que fazer esse e subir aqui, ó. Ele tem que fazer essa curva aqui assim. Vocês vão entender logo por quê, certo? Vamos lá. Aqui no nosso olho, nós temos aquela onde sai a lágrima. Então a gente tem que fazer essa entrada aí, tá bom? Isso no olho normal. Porque no olho mangá não existe isso. Então a gente vai aprender também a fazer olho mangá nas próximas aulas. Mas vamos aprender aqui. Então, de uma forma bem grotesca, aqui ó, eu fiz o olho, certo? Mas o olho é isso mesmo aqui, ó. Esse é o formato do olho. Aqui no centro não é se baseando aqui, certo? Ó. Mas a partir daqui a gente tem, ó, o nosso olho, certo? O centro dele, ó, se eu fosse fazer o olho completo, ó, então aqui eu já apago isso aqui para não me atrapalhar. E eu divido isso aqui, ó. Olha onde é o centro do olho aqui, ó. Certo? Então o centro do meu olho aqui é diferente, tá vendo? Vamos lá. O olho masculino é um pouco diferente do olho feminino, porque não precisamos fazer aqueles cílios, tá certo? Mas vamos fazer aqui a marcação, ó. Vejam só o que eu vou fazer a marcação. Tá vendo essa parte aqui? A gente sobe um pouco a mais, ó. E mais ou menos isso aqui, acompanhando levemente, aqui vai ser a sobrancelha, tá vendo? É a mesma distância aqui, ó. Eu tenho a linha da sobrancelha, mas olha só. Eu tenho essa curva aqui. E ela vai até chegar, ó, essa parte aqui, como se eu estivesse subindo mais um pouquinho aqui, para eu ter o fim da minha sobrancelha.
Então a sobrancelha masculina começa aqui e vai terminar aqui, tá bem? Então vamos lá, ó. Começa e termina aqui. Então esse é o esboço do nosso olho, tá bem? Vou colocar aqui bem central para vocês terem uma ideia, certo? E aqui, ó, eu vou começar antes de tudo, tá vendo o esboço? Eu vou dar uma apagada aqui para ficar claro, para o esboço não me atrapalhar muito. Que eu agora vou dar uma arte final e vocês vão entender. Ó, tá vendo que fica mais clarinho? Você pode fazer mais, ó, apagar bem e vai ficar, ó, a marcazinha. E agora nós vamos caprichar no nosso olho. Ó. A parte superior é onde a gente vai deixar bem escuro, tá bem? Ó, a gente vai, ó, deixar bem escuro, que isso aqui vai simular os cílios, tá bem? No nosso rosto masculino. Aqui é aquele lagrimejador, né? A gente só faz a marcação dele aqui. Desce, ó. Desce aqui. Lembrando que essa masculina, essa parte aqui é mais clara, certo? Sim, uma outra coisa, quando a gente faz essa parte, deixa eu só terminar aqui, a parte do olho, ó. Tem uma outra parte aqui que é mais carnuda, certo? Olha, uma segunda parte aqui do nosso olho. Essa parte aqui é onde fica aqueles cíliozinhos menores. Você bota alguns só, 2, 3, ele não interessa muito, certo? Vamos lá, mas ó, marcamos aqui, aqui a gente já pode pintar bem forte, ó, certo? Pinta bem forte mesmo aqui. Ó. Como eu vou desenhar a sobrancelha, você pega o lápis, a ponta do lápis, ó, toca aqui e sobe, ó, bem rapidamente. E aí ele vai fazer esses pelinhos aqui que eu estou fazendo agora, tá bem? É uma dica muito legal. Você toca e solta rapidamente, tá bom? Vai tocando, vai soltando, vai tocando e vai soltando. E não se esquece. Tá vendo como fica legal? Sim, uma outra coisa é uma marcaçãozinha aqui que é a pálpebra, tá bom? Não esquece de fazer isso aqui. Vamos lá, vamos terminando aqui. Essa marcação aqui, uma outra coisa bem interessante, a gente pode fazer um brilho. Vou fazer um brilho aqui meio quadradinho, ó. E você pode pintar essa parte aqui que é a sombra. Tá certo? Então, como não é um desenho realista, então nós não vamos nos preocupar com muitos detalhes agora, tá bem? Mas vamos voltar depois a aprender a desenhar um olho mais realista. Mas isso aqui a gente vai deixar ele bem rústico mesmo, as sombrazinhas, só para vocês aprenderem como é a desenhar. Ó, note que eu estou fazendo, ó, tracinhos circulares, ó, tá certo? Não precisa usar esfuminho, nada, a gente está fazendo só para aprender. Ó, aqui a gente faz uma sombra também, tá certo? Fazemos umas marcações aqui, ó.
Dentro do olho é interessante a gente também fazer uma sombra. Isso é a sombra, você faz clarinho, tá certo? Não coloca força. Você tem que começar a treinar a não colocar força nos seus desenhos, tá bom? Isso a mão tem que estar leve. Por isso que é aquele treino que a gente tem que fazer de desenhar círculos, desenhar retas, tá bem? Ó. Essa parte aqui é escura, por quê? Porque se você prestar atenção no olho, nosso olho é um pouco para dentro, então fica uma sombra em cima, tá certo? Então só estou fazendo aqui para simular justamente essa sombra no nosso olho. Como é um masculino, masculino sempre tem uma pálpebrazinha aqui, ó. Vamos fazer só pra gente ter essa ideia, tá certo? Aqui quanto mais pretinho, aqui tudo bem, ó. Essa área aqui é pretinha, ó. Essa área aqui pretinha, tá vendo? Tudo bem. Aí aqui a gente usa um pouco de força, mas no olho mesmo a gente tem que ter um pouco de cuidado aqui, porque ele é muito delicado, certo? Mas olha só, aqui já temos o olho e é simples, tá vendo? Não tem muito segredo em desenhar o olho. É só se ater ao tamanho e treinar a leveza da sua mão, certo? Essa leveza da mão, isso que é importante para a gente treinar. Uma dica que eu dou, deixa a ponta do lápis maiorzinha, grossinha assim, e quando você deita assim, ó, o lápis, obtém um esboço, uma sombra bem bacana, tá bem? Então é isso, pessoal. Aqui é como a gente desenhou o olho masculino. É claro que o olho feminino é muito mais bonito, mas para começarmos é bom desenhar assim bem simples, tá certo? Não tem muitos detalhes, ó. Vamos ver mais detalhes no olho feminino. Então deixe seu joinha, seu like, tá bom? O comentário também você pode comentar e pedir, ó, professor, eu gostaria de aprender isso, tá bem? E até a próxima, pessoal. Não se inscreve de inscrever aí no canal para estar nos ajudando, tá bem? Até a próxima aula.